pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse moletom, um modelo mais curtinho, super jovem, bem bacana e fácil de ser confeccionado. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. E antes de conferir a lista, eu gostaria de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim vocês receberão em primeira mão todas as aulas que eu compartilho. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe um like aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora. Para trabalhar o moletom, eu usei o fio Comfort. Eu trouxe para vocês as opções de substituição ou troca aí do fio. Qualquer um desses pode ser usado para o mesmo modelo. Fredo, Mollet, Paris e o fio Harmony. Então fica aí a sua escolha, tanto o fio quanto a cor. Vou usar também agulha para crochê número 3 e número 3,5. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. O Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Então eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link para que você visite a loja e confira essas e outras novidades. Aí embaixo no vídeo, você também encontra a tabela de tamanho, sendo que você vai usar aqui qualquer um dos fios à sua escolha, 4 novelos para o tamanho P, 5 novelos para o tamanho M e 6 novelos para o tamanho G. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o moletom fazendo um cordão com 92 correntinhas. Fecho, unindo a primeira e a última que fizemos com um ponto baixíssimo. Faço agora 3 correntes que eu conto como um ponto alto, volto nele mesmo e faço um ponto, então fiquei com 2 pontos. 2 correntes, mais 2 pontos nesse mesmo ponto de base. 2 correntes e mais 2 pontos nesse mesmo ponto de base. Então, por 3 vezes, 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pulo 2 correntes da base e trabalho até completar 18 pontos altos. Completando os 18, volto dando continuidade. Completei os 18 pontos, pulo 2 correntinhas e no terceiro eu faço os 3 blocos. 2 pontos altos, 2 correntes. 2 pontos altos, 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Pulo 2 correntes, a partir da terceira, começo a trabalhar novamente. Então, 1, 2, na terceira, começo a trabalhar os pontos altos até completar 18 pontos. Finalizei os 18, repito o mesmo processo que acabamos de fazer. Pulo 2 correntinhas depois dos 18 e faço os 3 blocos com 2 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. E dessa forma, eu repito até completar os 4 lados. Trabalho os blocos, 18 pontos, blocos, 18 pontos, blocos, 18 pontos, blocos e os 18 pontos finais. Quando eu finalizar as 4 partes, volto para dar continuidade. Tenho aqui as 4 partes com 18 pontos, separadas pelos 3 bloquinhos com 2 correntinhas entre eles. Depois que eu trabalhei essa primeira carreira, eu já inicio
a base da pala fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no centro do segundo bloco. Temos 3 bloquinhos, então o segundo é o bloco central. Aqui eu trabalho 3 correntinhas e um ponto alto, então o primeiro bloco, 2 correntinhas mais 2 pontos altos formando o segundo bloco, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos formando o terceiro bloco. Então, olha só que bonito fica esse trabalhado. Aqui é a divisão. Teremos 4 divisões das mangas e a parte do corpo, tanto na frente quanto atrás. Depois disso, agora eu tenho que fazer aumentos depois dos blocos e antes dos blocos. Porque aqui a pala ela tem que abrir até chegar no tamanho necessário para descer a base do corpo. Então, venho, faço o meu ponto, eu vou continuar normalmente trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos chamar de bloco essa parte onde eu tenho os 18 pontos. Faremos sempre 2 pontos altos juntos no primeiro ponto do bloco e no último ponto do bloco, ou seja, antes e depois dos leques. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto do bloco, eu já fiz 2 pontos altos e agora eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto do bloco. Cheguei no último ponto do bloco, então sempre no primeiro e no último, 2 pontos altos para formar o aumento. Aqui eu sempre pulo o primeiro bloco, passo a agulha no segundo bloco entre os 2 pontos e aqui eu trabalho os 3 blocos, 2 altos, 2 correntes, 2 altos, 2 correntes e mais 2 altos formando o terceiro bloco. Sempre no primeiro ponto do bloco e no último eu faço 2 pontos altos juntos formando o aumento. Então, dessa forma agora eu trabalho por toda a carreira e assim sigo trabalhando até formar a pala, a base da pala. Eu vou fazer a minha base, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e depois daremos continuidade fazendo a divisão, deixando o corpo separado das mangas. Finalizei as 14 carreiras da pala. Agora, nessa 15ª carreira, já faremos a divisão, deixando as mangas separadas. Vim caminhando, trabalhando, até completar aqui o primeiro bloco por completo. Então, trabalhei do leque até o outro leque dos bloquinhos. Finalizando o segundo leque, faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo todo esse bloco e venho trabalhando em cima do segundo bloco de base, como já fizemos nas carreiras anteriores. Faço o bloco, 2 correntinhas, bloco com 2 pontos altos, 2 correntinhas, bloco novamente. Prontinho. Agora eu sigo fazendo o bloco nessa carreira de divisão, como eu já fiz aqui nesse primeiro bloco, eu ainda mantenho o aumento no primeiro e no último ponto do bloco. Trabalho o aumento, então, aqui no primeiro ponto, depois dos bloquinhos do leque, e continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último pontinho. Chegando aqui no último pontinho, eu faço o leque, 3 correntinhas e já faço a ligação lá do outro lado. Assim, já fica com essa parte da manga separada também do outro lado. Os 2 lados prontos já para descer a parte da base da peça. Depois ainda faremos o ajuste para a barra.
Percorri fazendo ponto alto sobre ponto alto depois do leque, faço as 3 correntinhas e fecho lá no primeiro ponto dos bloquinhos do leque. Quando eu fecho, eu já tenho aqui, ó, a abertura para descer a parte de baixo da peça. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, agora sem fazer aumentos. Então, eu deixo os aumentos de lado e desço aqui de forma reta. Eu ainda continuo com os bloquinhos aqui do leque, então, faço 2 altos, 2 correntes, 2 altos, 2 correntes e 2 altos, 3 blocos de 2 pontos altos cada. Trabalho ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. Aqui nesse espaço das 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos, então, faço leque sobre leque, 3 pontos altos, um para cada uma das 3, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, em carreiras circulares até completar a altura desejada da base da blusa, fora o comprimento da barra, que também é opcional. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, e os 3 pontinhos em cima das correntinhas e depois segui ponto sobre ponto, até completar 6 carreiras. Agora, eu troco a agulha, vou trabalhar com a agulha 3, deixo de lado a agulha 3,5 e trabalho a carreira de nivelamento para depois fazer a barra. Esse comprimento das 6 carreiras é opcional. Como esse moletom é um moletom mais curto, então eu trabalhei só 6 carreiras, mas você pode fazer a medida que você queira. Essa carreira de nivelamento, eu não trabalho mais os bloquinhos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto nos 2 pontinhos do bloco. No intervalo das 2 correntinhas, eu faço só um ponto, trabalho ponto alto sobre ponto alto em cima dos 2 pontos do bloco. Nas correntinhas, eu faço só um ponto, ponto alto sobre ponto alto nos 2 pontinhos do bloco. E depois, onde eu já tenho ponto alto, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira. Quando eu chego lá do outro lado aqui, eu tenho novamente os bloquinhos. Aqui o que eu faço? Como já repeti lá nesse primeiro, eu faço 1, 2 pontos altos e no espaço de correntinhas, eu faço só um ponto, como já fizemos aqui. Então, essa carreira, além dela ter um ajuste, porque trocamos a agulha pela agulha mais fina, ela também já fica toda em ponto alto, porque depois dessa carreira, vamos trabalhar a barra. Então, eu não posso mais ter aqui os bloquinhos, os leques ao longo da carreira. Então, toda em ponto alto. Finalizando essa carreira, eu já volto para dar início à barra. Finalizei a carreira de nivelamento, agora dou início à barra fazendo o ponto em relevo. Como eu ainda não tenho base para o ponto, eu passo a agulha por trás, busco a laçada. Ficando com as 2 laçadinhas, eu fecho as 2 e faço 2 correntes. Então, todas as carreiras vamos dar início dessa forma. Próximo ponto, também passo a agulha lá por trás, trago o fio para frente e faço meu ponto em relevo na parte da frente do trabalho.
Essa é uma barra 2 por 2, então 2 pontos em relevo na parte da frente, 2 na parte de trás. Então, agora eu tenho os 2 na parte de trás, eu venho com a agulha por trás, cruzo pela frente, levo o fio lá para trás e faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Novamente, venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente, busco o fio levando ele lá para trás e faço meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Os próximos 2, parte da frente do trabalho. Então, venho, cruzo a agulha por trás, busco o fio e trago para frente. Faço meu ponto em relevo. Fiz os 2, os próximos 2 na parte de trás do trabalho. E dessa forma eu trabalho até chegar ao finalzinho da carreira. Chegando ao final da carreira, eu inicio tudo novamente. Onde eu tenho relevo na parte da frente, eu faço na parte da frente. Onde eu tenho relevo na parte de trás, eu faço na parte de trás. Onde eu tenho na parte da frente, faço na parte da frente. Onde eu tenho atrás, eu faço atrás, seguindo essa carreira que estamos fazendo agora. Eu trabalho 3 carreiras de barra. Estamos iniciando a primeira, finalizo essa, ainda faço mais 2. Depois dessas 3 carreiras de barra, vamos trabalhar as mangas. Fiz as 3 carreirinhas da barra, agora vamos para a manga. Então, eu venho trabalhando na abertura que deixamos, a hora que dividimos a parte do corpo, e eu venho diretamente aqui já no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui, então, tenho a altura de um ponto alto, e depois eu sigo ponto alto sobre ponto alto, até dar a volta aqui, ó, em toda a parte em pontos altos. Chegando lá no outro lado, antes dessa parte aqui onde eu tenho os leques embaixo, na parte da cava, eu paro. Então, sigo um ponto alto para cada, chegando aqui no último ponto, eu paro para fazer essa passagem junto com vocês e depois dizer por quantas carreiras vamos prosseguir. Cheguei aqui no último pontinho, já dei toda a volta na carreira. Aqui eu tenho o primeiro ponto que eu fiz desse lado, tenho os leques da divisão, a parte do leque deitado e os 3 pontos ali no meio. Então, eu faço o seguinte, eu venho laçada na agulha e venho bem aqui nesse espacinho onde eu tenho o leque. Depois disso, eu faço um novo leque lá no ponto central dos 3. Então, eu pulo aquele pontinho que está deitado e venho lá nos 3 pontinhos, no segundo ponto, que é o central, eu faço aqui os meus bloquinhos. 2 altos, 2 correntes. 2 altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, os 3 bloquinhos com 2 pontos altos. Então, ele fica com esse leque aqui no meio e ele vai prosseguir depois por toda a manga. Agora, eu venho, faço um ponto ali na abertura do espaço de correntinhas do leque, fiz o ponto alto, eu já venho e fecho com baixíssimo lá no primeiro ponto que fizemos. Então, nessa parte embaixo do braço, eu fico com um ponto alto, os 3 bloquinhos do leque e um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e quando eu chegar aqui, eu vou pular esses 2 pontos, eu vou eliminar esses 2 pontos e trabalhar só no bloquinho central, como já fizemos lá na parte da base da blusa. Então, eu vou dar a volta e volto fazendo a passagem junto com vocês.
Percorri fazendo toda a volta novamente. Agora cheguei aqui no último ponto, antes daquele ponto alto que fizemos no leque. Aqui eu pulo o ponto, pulo o primeiro bloquinho e venho lá no bloquinho central, no segundo bloquinho. E aqui eu trabalho os meus 3 blocos. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e 2 correntes, igual já fazíamos na base da blusa. E mais 2 pontos. Pulo aquele pontinho e já fecho lá no primeiro ponto alto. Essa é a segunda carreira da base da blusa. Essa partezinha do leque aqui dos 3 bloquinhos, ele fica bem embaixo do braço e ele vai descer até o final da base da manga aqui, como eu disse para vocês. Essa é a segunda carreira da base. Eu trabalho até completar 11 carreiras. Sigo com essa mesma quantidade de pontos, ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque no bloquinho central. E depois, quando eu completar as 11, vamos começar a diminuir um ponto em cada carreira para dar aquele ajuste na manga para depois trabalhar o punho. Completei as 11 carreiras da manga. Agora, faremos as diminuições ao início de cada uma das carreiras. Então, aqui, quando eu for iniciar a carreira, eu já passo a agulha no próximo ponto e fecho as 2 laçadas. Então, onde eu tinha 2 pontos, eu fico com 1. E continuo normalmente, ponto alto sobre ponto alto, até circular toda a carreira. Chegando aqui no final, eu continuo da mesma forma, um ponto alto para cada, a diminuição é só no início de cada uma das carreiras. Depois eu trabalho aqui em cima os 3 bloquinhos e fecho a carreira normalmente. Então, o que muda daqui para frente é que todo início de carreira faremos esse processo da diminuição. Dessa forma, diminuindo um ponto, carreira a carreira, até completar no total 24 carreiras. Estamos iniciando aqui a carreira de número 12, já trabalhamos 11, iniciando a carreira de número 12, e eu trabalho até completar as 24, contando desde a primeira até completar 24. Quando eu completar essas carreiras, volto para a carreira de nivelamento e depois para trabalharmos o punho. Finalizei as 24 carreiras. Olha como diminui bastante, ele dá essa ajustada para confecção do punho. Agora eu deixo de lado a agulha 3,5 e trabalho a carreira de nivelamento com a agulha número 3. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Agora eu não diminuo mais. E aqui, na parte onde eu tenho os blocos, eu vou voltar ao final da carreira, passando aqui com vocês, fechando essa parte em pontos altos, para depois trabalhar o punho. Contornei toda a volta, aqui em cima dos blocos eu faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço das correntinhas eu faço só um ponto, novamente ponto alto sobre ponto alto. No espaço das correntinhas, novamente eu faço só um ponto e ponto alto sobre ponto alto. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, carreira de nivelamento já finalizada. Vou trabalhar o punho fazendo a barra 2 por 2, exatamente igual fizemos na base da peça. Então, passo a agulha por trás do primeiro ponto,
Busco a laçada, fiquei com as duas, fecho e faço duas correntinhas. Primeiro, ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Próximo, novamente na parte da frente, então, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, trago pra frente e faço meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Os próximos dois na parte de trás, então, eu venho com a agulha por trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo lá para trás. Faço meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente e trabalho meu ponto alto em relevo, levando o fio lá para trás. Os próximos dois na parte da frente, então, dois na parte da frente, dois na parte de trás, até dar a volta em toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, finalizo com um ponto baixíssimo e começo novamente a próxima carreira, fazendo o mesmo processo. Busco a laçada por trás, duas correntinhas e começo a trabalhar. Onde eu tenho relevo na frente, eu faço na frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás. Dessa forma, novamente, até dar a volta em toda a carreira. Depois disso, eu trabalho por 9 carreiras. Já fizemos uma, estou iniciando a segunda até completar as 9. 10 contando a carreira que fizemos em pontos altos. Então, fiz uma em pontos altos, a primeira em relevo, a segunda em relevo que estamos iniciando, e dessa forma até completar as 9 em ponto relevo. Volto arrematando aqui o fio e trabalhando o acabamento, fazendo a gola. Cheguei ao final das carreiras do punho, olha como ele fica bem bonito e bem elástico. Agora, cortei o fio, puxo ele pro lado avesso, faço uma nova laçada e deixo aqui para arrematar no final. Agora, eu venho lá pra parte de cima. Então, aqui, eu vou fazer agora a mesma barra, como fizemos aqui na parte de baixo. Eu vou continuar usando a agulha número 3 para trabalhar o ajuste. Então, eu vou começar aqui, próximo ao espaço de correntinhas, para já mostrar como passamos essa parte. Então, eu faço aqui um baixo e duas correntes. Aqui no espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos, pulo essa partezinha do leque, faço 2 pontos altos no espaço de correntinhas e venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Percorro fazendo um alto para cada alto de base. Chegando aqui no espaço do leque, eu repito o mesmo processo que já fizemos aqui no início da carreira. Faço 2 pontos altos no espaço de correntinhas, pulo o leque e 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, em cada um dos leques eu repito esse mesmo processo. Pulo o leque e faço 2 pontos altos de cada lado. Finalizando essa carreira, volto para começarmos o desenho da barra. Contornei toda a volta e aqui eu começo a trabalhar a barra 2 por 2, exatamente igual eu já fiz no punho e na base da peça. Vou trabalhar essa carreira que eu iniciei e mais uma, então 2 carreiras trabalhadas no ponto barra e uma que já fizemos de nivelamento.
Depois que eu terminar essas 2 carreiras no ponto barra, vamos arrematar as pontinhas e a peça já ficará finalizada. Já finalizei as carreirinhas da gola, cortei o fio, puxo ele pro avesso, e aqui eu vou mostrar como eu faço o arremate completo e depois trabalhar o mesmo tipo de arremate em todas as pontinhas. Então, faço uma nova laçada, passo por dentro e depois eu trago esse fio por dentro de várias laçadinhas do ponto. Depois que eu escondi bem o fio, eu corto o que sobrou aqui, o excesso, e eu sempre pingo um pinguinho de cola de silicone, então sela por completo o arremate. Então, é só repetir esse processo em todas as pontinhas e teremos aqui o moletom já finalizado. Como eu sugeri para vocês, o comprimento é opcional, aqui é um moletom bem jovem, mais curtinho, mas você escolhe aí, se você quer ele mais compridinho, é só descer mais carreiras. E também, lá no início do vídeo, lembrando que eu coloquei a tabela de tamanhos para você trabalhar o tamanho desejado. Bem, pessoal, e dessa forma, agora é só arrematar as pontinhas e temos a nossa peça já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!